Era uma tarde fria de outono quando Sofia, uma jovem determinada e cheia de sonhos, se viu diante dos enormes portões da mansão Marques. Tudo ali parecia maior e mais imponente do que qualquer coisa que ela já havia visto. A imensa construção de pedra tinha janelas enormes e um jardim impecável, com flores que ainda resistiam à mudança de estação. Ela se perguntava se tinha feito a escolha certa ao aceitar aquele emprego como babá. Mas sabia que precisava tentar. Sua família contava com ela, e esse trabalho oferecia uma oportunidade que ela não podia recusar. A história de Sofia era simples, mas cheia de coragem. Ela havia crescido em um vilarejo pequeno, onde cada dia era uma luta para conseguir o básico. Seu pai trabalhava no campo, sua mãe ajudava onde podia, e Sofia fazia o possível para ajudar com pequenos serviços aqui e ali. Ela sonhava em melhorar a vida deles, em oferecer uma vida mais confortável e menos sofrida. E foi assim que ela tomou a decisão de sair de sua casa e arriscar-se na cidade grande. Ao entrar na mansão, Sofia foi recebida pela governanta, uma senhora de olhos bondosos chamada Margot, que a conduziu por longos corredores. A cada passo, Sofia se sentia menor naquele universo de riqueza e sofisticação. Era tudo tão diferente do que estava acostumada. A governanta explicou que o patrão, Pierre Marques, estava em luto desde que sua esposa havia falecido. Era um homem reservado e sério, mas logo notaria que seu coração era bom, ainda que escondido atrás de uma tristeza profunda. Sofia então conheceu Anthony, o menino que agora seria sua responsabilidade. Ele tinha apenas 6 anos, mas seus olhos carregavam uma seriedade que surpreendia. Desde que a mãe havia partido, ele se tornou uma criança quieta, quase solitária, escondendo-se atrás de um silêncio que parecia maior que ele. Sofia sabia que conquistar o carinho de Anthony não seria uma tarefa fácil, mas estava determinada a ser para ele uma presença segura e amável, alguém com quem ele pudesse contar. O primeiro encontro de Sofia com Pierre foi breve, mas intenso. Ele era um homem alto, de expressão séria e olhar distante, como se estivesse sempre em outro lugar. As poucas palavras que trocou com ela foram formais e secas, mas Sofia percebeu algo nos olhos dele, uma mistura de dor e resistência. Pierre não queria envolver-se com mais ninguém. Sua dor o tornou um homem distante e fechado para o mundo. Sofia queria trazer uma nova energia àquela casa. Queria que Anthony, o menino que agora ela cuidava, pudesse viver uma infância alegre, mesmo sem a presença da mãe. E, talvez, ela pensou que poderia até ajudar Pierre a redescobrir o valor das pequenas alegrias, aqueles momentos simples que, aos poucos, poderiam ajudá-lo a sair das sombras do luto. A cada dia que passava, Sofia conquistava aos poucos a confiança do pequeno Anthony. Com paciência e carinho, ela o fazia rir de vez em quando e o incentivava a brincar ao ar livre, a redescobrir a alegria de ser criança. Pierre observava tudo isso de longe, sem interferir, mas sempre atento. Ele via a transformação sutil que Sofia trazia àquela casa antes tão silenciosa, e isso o tocava de uma forma que ele não conseguia entender ou explicar. Sofia sabia que a vida ali não seria fácil, mas ela estava determinada a seguir adiante. A mansão Marques tinha suas sombras, mas ela também via pequenos sinais de luz, especialmente no sorriso tímido de Anthony e nos olhares discretos, quase imperceptíveis, de Pierre. Um dia, ela sugeriu a Anthony que fizessem um passeio pelo jardim, aproveitando o sol da manhã. O menino hesitou, olhou para ela sem responder, mas ao ver o sorriso gentil de Sofia, decidiu segui-la. Eles caminharam devagar, entre as flores e arbustos, e Sofia começou a contar pequenas histórias sobre as plantas, inventando que cada flor guardava um segredo mágico ou uma história única. Aos poucos, Anthony começou a se interessar e, em determinado momento, ele até deu um leve sorriso, encantado com a simplicidade da narrativa. Sofia sabia que aquele sorriso,
ainda que breve, era um avanço, um sinal de que ele estava começando a confiar nela. A partir desse dia, ela foi criando momentos especiais, onde eles podiam compartilhar pequenos gestos e risadas. Ela ensinou Anthony a observar as nuvens e imaginar formas no céu, contou histórias sobre animais e sobre sua própria vida simples no vilarejo onde cresceu. Eram momentos tranquilos, mas cheios de significado. Anthony, que antes parecia sempre distante, começou a se aproximar mais e, aos poucos, compartilhava um pouco de suas memórias da mãe, sempre em voz baixa, quase como se falasse para si mesmo. Sofia escutava com atenção, compreendendo o valor de cada palavra que ele dizia. Nunca o pressionava a contar mais do que ele queria, apenas estava presente, oferecendo um carinho silencioso, um olhar acolhedor e, de vez em quando, um abraço leve. Ela sabia que esse vínculo que estavam construindo era especial. Anthony, embora ainda não soubesse, começava a ver em Sofia uma figura de apoio, alguém que estava ali por ele, disposta a preencher parte do vazio que a ausência da mãe deixou. Esse vínculo transformou não só Anthony, mas também Sofia. Ela se sentia responsável por trazer alegria de volta à vida daquele menino, e isso a fazia ver a importância de sua presença naquela casa. Conforme os dias passavam, Sofia começou a perceber pequenos gestos de Pierre que indicavam uma mudança sutil. No início, ele era sempre formal e distante, como se tentasse manter uma barreira invisível entre ele e qualquer outro ser humano. Seus passos eram silenciosos, seus olhares eram breves e reservados, e ele parecia perdido em sua própria dor. No entanto, aos poucos, algo começou a mudar. Certa manhã, quando Sofia estava com Anthony no jardim, observando as flores que começavam a brotar na nova estação, Pierre apareceu sem que ela esperasse. Ele ficou parado por um momento, observando os dois juntos, com uma expressão quase suave. Ela não disse nada, mas percebeu que Pierre parecia mais relaxado, como se estivesse genuinamente apreciando a cena. Naquele momento, algo mudou no ar, como se, pela primeira vez, ele enxergasse o calor que Sofia estava trazendo para a vida de seu filho. Outro dia, enquanto Sofia organizava os livros na grande estante da biblioteca, ela ouviu um leve movimento atrás de si. Era Pierre, segurando uma xícara de chá que ele mesmo havia preparado. Com um gesto meio acanhado, ele a entregou, mencionando que havia notado como ela passava horas a fio entretendo Anthony e ajudando nas tarefas da casa. Um pequeno agradecimento pelo que você está fazendo, disse ele, de um jeito um pouco tímido. Sofia sorriu, surpresa e grata, entendendo o peso daquele simples gesto vindo de alguém tão reservado. Esses momentos continuaram a acontecer, quase como pequenas surpresas em meio ao cotidiano. Certa tarde, quando Sofia e Anthony estavam terminando de desenhar, Pierre se juntou a eles por alguns minutos, observando o trabalho da criança e comentando com delicadeza sobre os detalhes do desenho. Seu tom era mais leve, como se ele estivesse se permitindo, ainda que brevemente, se conectar com a alegria do filho. Sofia notou o brilho discreto em seus olhos, um brilho que parecia acender e apagar, como uma faísca que tentava vencer a escuridão. Sofia sentia que, embora Pierre ainda carregasse um imenso peso no coração, ele estava aos poucos reconhecendo a presença dela não apenas como alguém que ajudava com Anthony, mas como alguém que estava fazendo diferença naquela casa. Havia momentos em que ele cruzava o olhar com o dela de maneira inesperada, e Sofia percebia uma suavidade, um toque de gratidão que ele transmitia sem palavras. Mesmo quando eles trocavam poucas palavras, Sofia sentia o impacto daqueles gestos. Eram pequenos, mas carregados de significado. Era como se ele estivesse tentando, com cuidado, abrir uma porta que havia trancado há muito tempo. Sofia compreendia que essa era a maneira dele de dizer que estava grato, e que, talvez,
estivesse encontrando uma nova maneira de enxergar o mundo ao redor. Ela sabia que a dor de Pierre ainda estava presente, mas esses gestos indicavam que, mesmo aos poucos, ele estava começando a permitir que novas emoções surgissem. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal, pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. Os dias foram se transformando em semanas, e, quase sem perceber, Sofia e Pierre passaram a compartilhar mais momentos. Não eram encontros planejados, mas sim encontros casuais e naturais que se transformavam em algo a mais. Ora era na sala de estar, enquanto Anthony cochilava, ora no jardim, enquanto o sol da tarde começava a descer no horizonte. Pierre, antes tão reservado, agora parecia procurar a companhia dela, mesmo que fosse apenas para trocar algumas palavras ou observá-la brincar com Anthony. Para Sofia, esses momentos eram como pequenos tesouros que guardava no coração. Ela se surpreendia com o carinho e a atenção que começava a sentir por Pierre. A cada conversa, cada sorriso discreto, ela sentia que algo especial nascia entre eles. Ele tinha uma seriedade no olhar, um respeito silencioso que a fazia sentir-se valorizada. E, ao mesmo tempo, havia algo suave em sua voz quando falava com ela, algo que a fazia estremecer de leve. Pierre, por sua vez, começava a se abrir para sentimentos que acreditava ter perdido. A alegria que Sofia trazia para Anthony parecia se espalhar por toda a casa, alcançando também a escuridão em que ele vivia. Ele percebeu que, na presença dela, sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. A leveza de Sofia contrastava com o peso que ele carregava, e essa diferença o atraía de um jeito que ele mal conseguia explicar. Cada sorriso que ela lhe dava era como um raio de sol, uma lembrança de que ainda havia beleza no mundo, de que ele poderia, talvez, encontrar algo mais do que tristeza. Certa noite, enquanto Pierre estava no escritório, imerso em papéis e memórias, ele ouviu uma risada vindo da sala ao lado. Era Sofia rindo junto com Anthony. Ele se aproximou sem fazer barulho, e parou na porta, observando-a sem ser notado. Ela estava contando uma história divertida, gesticulando animadamente, enquanto Anthony gargalhava, relaxado e feliz. Pierre não se lembrava da última vez que ouviram uma risada tão sincera em sua casa. Naquele momento, ele sentiu o coração bater mais forte, como se algo dentro dele estivesse despertando. No dia seguinte, Sofia e Pierre se encontraram no jardim, onde ela estava colhendo algumas flores para decorar a mesa de jantar. Ele se aproximou e, sem dizer muito, começou a ajudá-la. Sofia sentiu as mãos tremerem um pouco ao vê-lo tão próximo, mas continuou, tentando manter a calma. Eles ficaram em silêncio, mas havia algo na troca de olhares, algo não dito que deixava o ar ao redor deles quase palpável. Sofia não conseguia esconder a alegria que sentia ao vê-lo se abrir, ao ver aquele homem forte e sério começar a deixar transparecer um lado mais suave, um lado que ela começava a admirar profundamente. Pierre, por sua vez, começou a buscar desculpas para estar perto de Sofia. Ele se pegava observando os detalhes dela, o modo como ela sorria, como tratava Anthony com tanto carinho, a maneira como seu rosto se iluminava com o menor dos gestos gentis. Ambos sabiam, mesmo que em silêncio, que algo especial estava acontecendo entre eles. Era um sentimento que crescia devagar, com paciência e respeito, mas que os envolvia como uma brisa suave, trazendo a possibilidade de um novo começo, algo que ambos, em suas solidões e feridas, jamais haviam imaginado. Conforme os dias se tornavam semanas, o coração de Sofia se enchia de um amor profundo e sincero por Pierre. Ela sentia o coração aquecer cada vez que seus olhares se cruzavam, cada vez que ele a surpreendia com um gesto gentil ou um sorriso discreto. Mas, à medida que esse sentimento crescia,
Uma inquietação a acompanhava. Por mais que ela quisesse acreditar que Pierre pudesse corresponder ao seu afeto, havia algo que ela jamais poderia ignorar: sua posição naquela casa. Ela era apenas a babá, uma simples jovem que viera de uma vida humilde, e ele, o senhor da mansão, um homem marcado pela dor e pelo status. Essa realidade a atingia a cada dia com mais força, tornando o amor que sentia por ele agridoce. Sofia sabia que não podia, nem devia, se deixar levar por essa esperança. Em uma mansão grandiosa como aquela, tudo parecia mais intenso, inclusive as consequências de um amor impossível. Ela temia que, ao demonstrar seus sentimentos, fosse mal interpretada, que as pessoas ao redor dela, e talvez até mesmo Pierre, pudessem vê-la como alguém que almejava algo que não lhe pertencia, que estivesse atrás de uma vida que não era a dela. Esse medo a fez recuar em alguns momentos. Havia dias em que Sofia se obrigava a manter uma distância discreta, a ser apenas profissional, como se não passasse de uma funcionária comum. Mas essa barreira que tentava criar era frágil, pois Pierre, sem perceber, parecia quebrá-la cada vez que falava com ela com aquela voz suave ou a olhava com aquele carinho discreto que ela tanto ansiava entender. Ele também parecia buscar sua companhia, e isso a deixava confusa. Ela queria acreditar que ele sentia algo por ela, que, de alguma forma, compartilhavam uma ligação especial que surgiu entre eles. Mas o medo do julgamento e da rejeição a fazia duvidar de cada pequeno sinal. Sofia passava noites acordada, revivendo na mente esses momentos e questionando suas próprias decisões. Ela se perguntava o que aconteceria se revelasse o que realmente sentia. E se Pierre a rejeitasse? E se a despedisse? Ela não poderia voltar para sua vila de cabeça erguida se isso acontecesse? E, além disso, não suportaria a ideia de estar longe de Anthony e de tudo que tinha construído ali. Apesar de todos os temores, Sofia não podia deixar de nutrir a esperança de que Pierre pudesse ver nela mais do que uma funcionária. Mas sua própria consciência era seu maior obstáculo. O mundo ao redor de ambos parecia dividido em paredes invisíveis que os separavam, e o sentimento que crescia dentro dela parecia ser um segredo que ela deveria guardar para si mesma, por mais doloroso que isso fosse. Assim, Sofia continuava a viver nesse dilema, entre o que sentia e o que sabia que devia fazer. Seu amor era sincero e profundo, mas as limitações sociais e os riscos a faziam hesitar. Ela se via presa entre o desejo de ser honesta com seus sentimentos e o medo de perder tudo o que conquistou. Esse era o peso que ela carregava no coração, um peso feito de amor, esperança e uma cautela amarga, que a fazia, dia após dia, manter o amor que sentia guardado no silêncio de seu coração. Após muitas noites insones e dias de angústia, Sofia tomou uma decisão que partiu seu coração. Ela não conseguia mais conviver com o amor guardado em silêncio e o peso das barreiras invisíveis que a separavam de Pierre. Assim, com o coração apertado, decidiu que o melhor seria ir embora. Talvez, pensava, o distanciamento a ajudasse a encontrar a paz e a preservar o que ainda restava de seu orgulho e de sua tranquilidade. Naquela manhã, enquanto o sol nascia e tingia o céu com tons dourados, Sofia começou a arrumar suas coisas com as mãos trêmulas. Cada peça de roupa dobrada, cada objeto guardado na mala pareciam mais um pedaço da vida que estava deixando para trás. O mais difícil, porém, foi encarar Anthony. O menino olhou para ela, confuso, sem entender o motivo pelo qual sua querida babá estava de partida. Ele segurou sua mão com força, como se aquele simples toque pudesse convencê-la a ficar. "Por que você tem que ir, Sofia?" perguntou Anthony, com os olhos marejados. Sofia acariciou o rosto dele e segurou as lágrimas, tentando manter a voz firme. "Porque às vezes, para cuidarmos de nós mesmos, precisamos seguir novos caminhos, meu pequeno", respondeu ela com carinho. Embora soubesse que era difícil para ele entender,
Esperava que ele sentisse, de alguma forma, que aquilo era necessário. Quando chegou a vez de se despedir de Pierre, o peso no coração dela aumentou. Ele estava parado à sua frente, sério, com os olhos fixos nos dela. Sofia conseguia ver a dor misturada à surpresa naquele olhar. Pierre parecia lutar para encontrar as palavras certas, mas, em vez disso, o silêncio entre eles foi carregado de tudo o que nunca haviam dito. Ela sabia que ele sentia algo, mas também sabia que era impossível para ambos romperem as amarras que os separavam. Obrigado por tudo, Sofia, ele disse, por fim, com a voz contida, mas os olhos mostravam a tristeza. Não sei se consigo expressar o quanto você significou para mim e para Anthony. Sofia acenou, sentindo o coração se partir um pouco mais. Sabia que estava partindo levando consigo muito mais do que lembranças. Levava também o peso de um amor que nunca poderia ser vivido, um sentimento que permaneceria trancado no coração dela. Enquanto Sofia atravessava o portão, Pierre permaneceu onde estava, observando-a desaparecer ao longe. Cada passo que ela dava parecia arrancar um pedaço da vida dele, como se, com sua partida, levasse consigo o calor e a luz que haviam lentamente preenchido a casa. Na solidão daquele momento, Pierre percebeu que sua vida, antes tão repleta de sombras e silêncios, havia encontrado um novo sentido na presença dela. Agora, com sua partida, o vazio voltava a crescer, e ele sentia um aperto no peito, uma dor que nunca esperou sentir de novo. Com Sofia longe, Pierre finalmente entendeu a extensão de seus sentimentos. Ela não fora apenas uma babá ou uma amiga para Anthony. Ela havia se tornado o coração daquela casa, a ponte que conectava seu mundo solitário a uma nova esperança. E agora, com ela partindo, Pierre sentia que algo essencial havia sido arrancado de sua vida. A dor de vê-la ir embora era quase tão grande quanto a perda que o fizera se isolar. Ele, que havia se fechado para o mundo por tanto tempo, descobriu, tarde demais, que a presença dela havia se tornado essencial para ele. Enquanto Pierre encarava o caminho vazio, ele soube que precisava de coragem para enfrentar essa nova perda. Talvez, ele pensou que ainda houvesse uma maneira de corrigir seus erros. Nos dias que se seguiram à partida de Sofia, a mansão caiu em um silêncio ainda mais profundo. Cada canto, cada corredor parecia vazio, desprovido da alegria e da leveza que ela havia trazido consigo. Pierre caminhava pela casa, sentindo o peso da ausência dela como um vazio insuportável. Era como se a própria vida tivesse deixado aquele lugar. Anthony também parecia perdido, perguntando constantemente quando Sofia voltaria. E Pierre, em silêncio, sem resposta, se perguntava a mesma coisa, mas com um peso ainda maior. Cada lembrança dela o atormentava. O som da risada de Sofia enquanto brincava com Anthony, a suavidade de sua voz quando contava histórias, o brilho de seus olhos ao compartilhar os pequenos momentos do dia a dia. Tudo nela o havia conquistado de uma maneira inesperada e profunda, e agora ele finalmente entendia o quanto ela significava para ele. Sofia havia preenchido um espaço em seu coração que ele nem sabia que ainda existia. Um lugar que ele achava que ficaria para sempre vazio após a perda de sua esposa. Ele percebeu que a tinha deixado partir por medo, por hesitação, por orgulho e por um apego às convenções que agora lhe pareciam completamente sem sentido. O que importava o status dela? O que importava o que os outros pensariam? A realidade era que ele a amava, e, pela primeira vez em muito tempo, Pierre sentiu a urgência de lutar pelo que realmente importava para ele. Determinando-se a não perder mais tempo, Pierre tomou uma decisão que jamais pensou que tomaria. Ele sairia da mansão, deixaria de lado seu orgulho e a encontraria. Ele precisava dizer a Sofia o quanto ela significava para ele, o quanto a presença dela havia mudado sua vida. A mansão, com todo o seu luxo e grandeza, parecia fria e vazia sem ela.
e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para tê-la de volta. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Pierre se preparou para partir. Ele organizou seus pensamentos, repassando mentalmente cada palavra que queria dizer a ela, ainda que sentisse o coração apertado de ansiedade. Ele sabia que encontrar Sofia não seria fácil. Ela havia retornado ao seu vilarejo, e a distância parecia longa e incerta. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia uma nova energia, uma determinação que o fazia ver com clareza o que precisava fazer. A jornada era muito mais que uma simples viagem. Era uma prova do quanto ele estava disposto a fazer por aquele amor que nascerá em silêncio, sem que ele percebesse. Ao entrar na estrada, Pierre se deu conta de que não importava quanto tempo levasse para encontrá-la, ou quanto teria de lutar contra as palavras que jamais dissera antes. Ele sabia que, no momento em que visse Sofia novamente, diria tudo o que guardava dentro de si, tudo o que nunca teve coragem de revelar. Ele precisava que ela soubesse o quanto ela era essencial em sua vida e o quanto ele desejava que ela voltasse para a mansão, não como uma simples babá, mas como a mulher que ele amava. Enquanto a carruagem avançava pelas paisagens que se estendiam até o vilarejo, Pierre sentia a esperança crescendo em seu peito, e, junto dela, um amor que ele já não podia negar. Após uma longa e cansativa viagem, Pierre finalmente chegou ao vilarejo onde Sofia havia crescido. Era um lugar simples, com casinhas humildes e ruas de terra batida. O contraste entre a grandiosidade de sua mansão e a simplicidade daquele lugar era evidente, mas para Pierre, isso não importava mais. Ele tinha apenas um objetivo: encontrar Sofia e dizer tudo o que sentia, todo o amor que guardava em silêncio. Depois de algumas perguntas aos moradores locais, Pierre descobriu a pequena casa onde Sofia estava hospedada. Quando chegou à entrada, respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Ele não sabia como ela reagiria, nem se ela estaria disposta a ouvi-lo, mas sabia que precisava tentar. Com uma leve batida na porta, esperou, e em poucos segundos, Sofia apareceu. O primeiro olhar foi de surpresa. Ela não esperava vê-lo ali, e sua expressão de surpresa logo se misturou a um misto de emoção e hesitação. Pierre sentiu o peito se aquecer ao vê-la novamente, sentindo que aquele era o momento mais importante de sua vida. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele começou a falar, as palavras saindo com uma urgência que ele nunca havia sentido. Sofia, eu sei que talvez essa seja a última coisa que esperava, mas eu precisava vir até aqui. Preciso que saiba que, desde que partiu, tudo mudou. A casa ficou vazia, sem alegria, sem você. Eu percebi que você se tornou muito mais do que alguém que cuidava de Anthony ou ajudava em casa. Você se tornou a própria razão de tudo parecer mais leve, de eu encontrar de novo a esperança. Sofia, com os olhos brilhando, parecia tentar absorver cada palavra, enquanto ele continuava. Eu não sabia que ainda podia sentir algo tão forte, tão verdadeiro. Eu me apaixonei por você, Sofia. E foi só com sua partida que percebi o quanto você é essencial para mim. Vim até aqui para dizer que te amo, e que, se você permitir, estou disposto a enfrentar qualquer coisa ao seu lado. Não me importo com convenções, com as limitações que eu mesmo impus. Eu só quero estar com você. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sofia. Ela ouvirá cada palavra como uma melodia, como um sonho que ela mesma temia em acreditar. No fundo, ela sempre tivera medo de que seu amor fosse algo impossível, mas agora, ao ouvir Pierre, todos os receios pareciam desaparecer. Ela respirou fundo e, com a voz embargada, respondeu: Pierre, eu nunca imaginei que você sentisse o mesmo. Eu tentei lutar contra isso, tentei me convencer de que meu amor era um fardo, uma esperança sem sentido. Mas, durante todos esses dias longe,
Percebi o quanto você significa para mim. Meu coração não queria me deixar partir, mas eu temia demais que talvez nunca pudesse ser mais do que uma ilusão. Eles estavam frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Em um impulso, Pierre segurou as mãos dela e olhou fundo em seus olhos, com uma firmeza e uma ternura que ela nunca havia visto antes. Então, Sofia, por favor, fique ao meu lado. Vamos enfrentar tudo juntos. Eu não sei o que o futuro guarda, mas sei que quero enfrentá-lo com você. Sofia, sem mais hesitação, assentiu com um sorriso emocionado. Eles abraçaram-se com toda a intensidade dos sentimentos contidos por tanto tempo, um abraço que selava o compromisso de enfrentar os desafios e as diferenças juntos. Naquele momento, sob o céu simples e estrelado do vilarejo, não havia mansão, não havia divisões sociais, apenas dois corações que se encontraram e que, finalmente, se permitiam amar sem reservas. E ali, naquele abraço apertado, eles prometeram a si mesmos que, não importa o que viesse, enfrentam os desafios de mãos dadas, unidos pelo amor que, apesar de tantas dificuldades, havia nascido, crescido e agora florescia com a intensidade de uma nova esperança. Sob o céu estrelado daquele vilarejo simples, Pierre e Sofia permaneciam juntos, de mãos dadas, os corações ainda acelerados após a confissão mútua de sentimentos que pareciam contidos há tanto tempo. O momento era repleto de emoção, de uma certeza silenciosa de que suas vidas estavam, finalmente, entrelaçadas por algo mais forte do que qualquer obstáculo. Pierre olhou fundo nos olhos de Sofia, que brilhavam com a intensidade do amor e da felicidade. Ele acariciou seu rosto, sentindo a suavidade da pele dela, o calor que irradiava de seu olhar. Era como se, naquele momento, todo o sofrimento, todas as dúvidas e limitações tivessem se dissipado. Ali, diante de si, ele via uma mulher que havia transformado sua vida, que trouxe alegria e esperança a um coração que acreditava estar para sempre preso ao luto. Sofia, por sua vez, mal conseguia conter a emoção. Ela sempre soube, lá no fundo, que nutria sentimentos profundos por Pierre, mas jamais imaginou que ele pudesse retribuir esse amor. O fato de ele ter atravessado todas as distâncias, superando os medos e convenções para encontrá-la, para declarar seu amor, fez com que ela sentisse como se estivesse em um sonho. Em um gesto delicado e cheio de intensidade, Pierre inclinou para ela, os rostos tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Por um breve instante, ambos hesitaram, quase como se aquele momento fosse precioso demais para ser apressado. Mas então, suavemente, Pierre se aproximou ainda mais e tocou os lábios de Sofia em um beijo profundo e apaixonado. O beijo era mais do que uma simples demonstração de afeto, era a promessa de um novo começo, de uma vida compartilhada. Era o encontro de duas almas que, apesar de todas as dificuldades, haviam encontrado uma razão para seguir em frente, para construir algo novo, cheio de esperança. Cada segundo daquele momento parecia carregar todas as palavras que nunca haviam sido ditas, todos os sentimentos guardados que, agora, se expressavam de forma pura e intensa. Quando o beijo terminou, eles ainda se olharam, sorrindo, sentindo-se como se estivessem prontos para enfrentar o mundo, desde que estivessem juntos. Pierre segurou as mãos de Sofia com firmeza e declarou: a partir de agora, não importa o que o futuro nos traga. Vamos enfrentar tudo juntos. Sofia assentiu, os olhos cheios de alegria e uma sensação de renovação. Sabia que não seria uma jornada fácil, sabiam que iriam enfrentar desafios e que suas vidas, de origens tão distintas, exigiriam força e resiliência. Mas nada disso os assustava mais. Estavam prontos para começar uma nova história, uma vida em que as dificuldades seriam superadas pelo amor que sentiam. E assim os dois de mãos dadas,
Caminham juntos pelo vilarejo em direção ao novo futuro que os aguardava. A luz das estrelas os iluminava, como um lembrete de que, não importa a escuridão, sempre há uma luz esperando para guiar aqueles que têm coragem de amar. E, com cada passo, eles sabiam que o amor e a resiliência seriam suas maiores forças para enfrentar o que viesse pela frente, juntos, para sempre. Espero que tenha gostado dessa história fascinante. Então se inscreva em nosso canal e aproveite para assistir agora o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até a próxima!